Boa noite a todos os irmãos. Boa noite a você também que nos acompanha remotamente, né, pela rede social. Quero saudar a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é a razão da existência da igreja. E se nós estamos aqui reunidos, nós não estamos reunidos por nenhum motivo, senão por causa dele. E para adorar, engrandecer o nome do Senhor. Sempre quando eu vou levar a palavra de Deus, eu me sinto privilegiado e também de uma grande responsabilidade, né? Então, os irmãos estejam orando por mim. Quando o pastor Nicolas me fez o convite de estar nessa noite, ele me disse que o tema seria o tema de missões. Aí já saltou na minha mente, né, aquele texto conhecido de Mateus. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 28. É um texto conhecido já dos irmãos, que é conhecido como a Grande Comissão. Nós vamos ler a partir do versículo 16, Mateus 28, 16. E assim diz a palavra de Deus: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, como é maravilhoso, Deus, a tua presença no meio de nós, como é maravilhoso estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor e ouvir, ó Deus, da tua palavra, a instrução que o Senhor tem para nós nessa noite. Quero agradecer por essa oportunidade e quero pedir que o Senhor abra os meus lábios para falar o que é agradável ao Senhor e também o coração de cada irmão para receber e também colocarmos em prática a tua palavra. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, quando eu leio esse texto aqui, o relato me salta, né, aos olhos os fatos passado, presente e futuro. Isso para o tempo dos discípulos aqui, onde o relato nos conta o que aconteceu naquela época. O passado, porque mostra ali a morte de Jesus Cristo ali na cruz, quando esse relato aconteceu, era recente a morte de Jesus na cruz. E ali a morte de Jesus foi a sua obra maior, onde ele deu o seu corpo ali para perdão nos nossos pecados, derramou o seu sangue que nos lava e nos purifica. Amém? E no presente, nós vemos aqui a ressurreição de Jesus Cristo. O relato é uma das últimas aparições, não sei se é a última aparição de Jesus, e então mostra realmente o fato de que ele ressuscitou. E aqui nos diz que quando viram, adoraram a Jesus, mas houve alguém que ainda, com todas aquelas evidências, ainda duvidaram. E graças a Deus, né, irmãos? Porque nós somos daqueles que creem. A palavra de Deus nos diz que se no coração crede que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, mesmo não estando presente lá naquele momento, nós cremos que Jesus, nosso Salvador, ele morreu e ressuscitou. E outro fato também que aponta para o futuro, nesse texto,
é a ordem de Jesus, que originalmente foi dada aos seus discípulos de ir e testemunhar e pregar o evangelho a toda criatura. Mas essa ordem aponta para o futuro, porque é a comissão da igreja em todas as eras. E também aponta para nós na atualidade, porque hoje, como igreja de Jesus Cristo, nós também temos essa ordem de Cristo, de testemunhar dele e de levar o evangelho para todas as pessoas da nossa geração. E hoje, irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós estarmos meditando sobre a razão por que devemos testemunhar. Por que que nós, como cristãos, devemos pregar o evangelho? E aqui nesse texto, a primeira razão que eu vejo é porque é uma ordem de Jesus Cristo. No versículo 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, Deus nos dá esse mandamento, essa ordem, a mim e a cada um de nós aqui individualmente. Nós temos a obrigação de obedecer. É um mandamento e temos que obedecer. Eu vejo nesse ponto que pregar o evangelho e testemunhar de Cristo deve ser uma atividade intencional da parte do crente. Ou seja, eu não posso pensar assim: hoje eu estou com vontade de pregar, então eu vou pregar. Hoje eu não estou com muita vontade, ou esse período, esse ano, então eu não vou pregar. Não. Nós temos um mandamento de Deus. E ele nos dá isso como uma ordem, e nós temos esta obrigação de pregar. Você pode dizer: pastor, mas eu acho que Deus não iria nos obrigar a fazer algo. Eu te pergunto, por que não? Deus é nosso Criador, Ele conhece a nossa estrutura e sabe como nós somos. E como um pai amoroso, Ele também tem ordens e até coisas que nós vamos perder por não obedecer aquelas ordens. Meus filhos, né, quando eles eram crianças, eu queria coisas boas para os meus filhos, então eu dava ordem. Então eu dizia para os meus filhos: come isso que é bom, que é saudável. Eu não quero, mas vai comer, né? Agora é hora de dormir, vá tomar banho. E às vezes a gente precisava, né, de dar ali uma disciplina no menino para que ele nos obedecesse. Então, irmãos, esse primeiro ponto que eu quero dizer é que falar de Cristo, testemunhar, pregar o evangelho não é uma opção, é uma ordem de Jesus, amém? E ele me ordenou e eu tenho que obedecer. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 9. E vamos ler o versículo 16. 1 aos Coríntios 9, 16. E aqui o apóstolo Paulo escreve. 1 aos Coríntios 9, 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, irmãos, nós vemos nessa passagem aqui que o apóstolo Paulo, ele também tinha esse entendimento de que sobre ele tinha esse mandamento, essa ordem, e que ele não tinha como evitar, ele tinha que pregar o evangelho. Então, nós temos essa ordem de Deus. E devemos, então, nos empenhar nisso. Ali no livro de Ezequiel, ele nos fala do atalaia. Aquele que era um soldado, né, que ficava sobre os muros, e quando ele via o exército inimigo atacando, qual que era a obrigação dele? Era de avisar, era de falar. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos atalaias. Então, nós temos que avisar, temos que falar. Essa é a nossa obrigação e responsabilidade. E Deus diz que
ele não, senão ele vai requerer das mãos o sangue daquela pessoa que não foi avisado. Então eu fico pensando, Deus, eu não quero que o Senhor, no futuro, requeira das minhas mãos o sangue de pessoas com quem eu convivo e que eu não tenho dado testemunho e não tenho pregado o Evangelho. E sabe, irmãos, isso é muito sério, eu coloco isso muito sério na minha vida. Então devemos ter uma ação intencional. Como foi falado aqui, nossa igreja tem vários programas, ministérios de evangelização. Então, se você não participa de nenhum, vá participar. Quando o pastor Nicolas lançou o programa, o projeto Todos Somos Missionários, eu falei, meu Senhor, essa era a resposta de oração. E eu logo me aderi. Acho que foi o 7º, né? Porque 6 foi na frente. Mas assim, irmãos, não precisa ser o plano missionário, mas se tem uma distribuição de folheto, uma visitação, uma atividade, portas abertas, vem participar. Porque é uma ordem de Deus e a Bíblia nos diz que, de alguma forma, ele vai requerer isso da minha mão. Coloque isso no seu coração. Nós não temos a obrigação de converter ninguém. Não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é ser fiel na palavra e testemunhar de Jesus. Amém? E deixa que Deus converte. O próprio apóstolo Paulo, quando nós vemos o desenvolver da história, né, no livro de Atos, nós vemos que ele passou por muitos lugares que eles rejeitavam. Ele era apedrejado, mas ele cumpria com a sua obrigação, cumpria com aquilo que Deus tinha chamado ele a fazer. Primeiro ponto, então, é um mandamento de Jesus. O segundo ponto é porque é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem de salvação, amém? Irmãos, evangelho significa boa notícia. Nós estamos levando às pessoas o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, a alegria de viver na presença de Deus. É uma bênção muito grande que não pode ficar só comigo. E eu tenho orado recentemente a Deus que Ele possa me dar uma alegria da salvação tão grande, porque é muito importante que nós sejamos pessoas alegres e possamos estar levando essa alegria contagiosa para outras pessoas. Lá no 2º livro de Reis, no capítulo 7, conta uma história que a cidade de Samaria foi sitiada, né, cercada pelo exército da Síria. E dentro da cidade havia muita fome. Alguns leprosos saíram e foram até o acampamento do exército inimigo. E chegando lá, não encontrou ninguém, mas encontrou alimento em abundância. O que eles fizeram? Depois você pode ler lá em 2 Reis, capítulo 7, se não conhece a história. Eles disseram entre si, não é bom o que nós fazemos. Devemos retornar à cidade e contar aos outros essa fartura de alimento, essa bênção. Da mesma forma também, irmãos, a nossa vida. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, Paulo conclui, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então, irmãos, a minha oração sincera, Senhor, me faça os meus pés formosos. Para onde eu estiver, esteja dando testemunho de Jesus, contando a história dele, das promessas dele, da salvação dele, e também pregando esse maravilhoso evangelho, que é o perdão dos nossos pecados. O terceiro ponto, irmãos, que nós vimos aqui, é que Jesus está conosco. Nós não estamos só. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não nos deu uma missão e depois nos abandonou sozinho para realizar aquela missão. Eu aprendi recentemente a diferença entre missão e comissão.
E o que Deus nos deu foi uma comissão. Missão é quando o meu chefe fala, Altair, você vai fazer um serviço numa outra cidade, vai lá realizar aquele trabalho, mas o meu chefe não vai junto. Eu vou sozinho, então eu vou com aquela missão. Comissão é porque Deus nos manda e Ele diz que está conosco. Ele está nos preparando, está nos acompanhando e dando poder e tudo que nós necessitamos para fazer essa obra tão maravilhosa de testemunhar de Jesus. Irmãos, muitos dizem, mas eu não tenho muita dificuldade, mas não é, irmãos, no nosso poder que nós realizamos. Nós temos ali o relato de Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 10, que Deus fala para Moisés, Êxodo 3:10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Às vezes, irmãos, o nosso pensamento é isso, mas como eu vou falar? O que eu devo dizer? Eu preciso me preparar, mas se você recebeu Jesus, você pode contar do seu testemunho, você pode falar de como ele é maravilhoso para você. Não há preparação melhor do que essa. E disse Deus lhe respondeu no versículo 12, eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus nesse monte. Outra passagem também que nós lemos é ali em Josué, no capítulo 1, no versículo 5. Josué 1:5. E Deus diz para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aquele versículo que nós conhecemos, né? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, esses personagens do passado fez maravilhas porque confiaram e obedeceram ao Senhor. E no poder do Senhor eles fizeram a obra que Deus tinha designado. E para nós não é diferente. Conforme Jesus diz ali em Mateus, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco, irmãos. Não temos que temer. Vamos abrir os lábios e falar. Há um cântico, né, que eu me converti há mais de 40 anos atrás, e na igreja a gente cantava, falemos de Cristo. Diz, falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Os mais antigos conhecem o cântico, não é verdade, irmãos? E era um cântico que na minha conversão era muito maravilhoso, porque falar de Cristo era uma coisa muito natural. Era a conversa do nosso dia a dia, quando nós reunimos na nossa igreja. E a minha oração também nos nossos dias é isso, irmãos, que a gente fale de Cristo muito naturalmente, como a gente fala das notícias, como a gente fala da família, conta a história de Cristo, conta da bondade dele, do que ele tem feito na nossa vida. E caminhando para a conclusão dessa mensagem, eu quero ler Mateus capítulo 24, no versículo 12. Mateus 24, 12. Esse versículo diz assim, Mateus 24, 12. E, por se esfriar a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava aplicando aos últimos dias, que aproximava, né, da sua vinda. Irmãos, e nós estamos vivendo esses dias, não é verdade? Hoje o mundo, a gente vê dia a dia a iniquidade da humanidade se multiplicando. Quanto ao amor,
esse versículo diz que o amor se esfriará. Não disse que o amor aniquilará. O amor está lá, mas o amor ficou frio. E também, nesse versículo, diz que o amor se esfriará não de todos, mas de quase todos. Haverá uma minoria em que o coração ainda está aquecido. Amém? E a minha oração é que, Senhor, eu quero fazer parte dessa minoria. Eu quero que o meu coração esteja aquecido, mesmo com a multiplicação da iniquidade dos homens, mesmo pelo que nós estamos vivendo, mantenha o meu coração e o meu amor aquecido. E vamos estimular uns aos outros, irmãos, para que esse amor vai cada vez mais aumentando entre nós. Amor por Jesus Cristo, que fez tudo por nós. A obra dele foi que ele deu tudo por nós, a sua vida, o seu sangue. O amor pelas almas que ainda não conhecem Jesus. Então, que esse amor invada o meu coração, invada o teu coração também. Amém? Então, Deus abençoe a meditação da sua palavra.